Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje aqui teremos aí, não será aula, será um bate-papo, né? Entre eu aí falando e vocês apenas escutando, né? Porque eu não vou poder ouvir a versão dos senhores. Basicamente falarei aqui sobre a carreira de delegado de polícia. É a carreira que eu sempre almejei desde que estou na faculdade. Sempre fui carreira policial, né? Então foquei sempre minha dedicação nos estudos para a carreira policial. Lógico, fiz outros concursos no meio do caminho, mas sim, sempre foquei para a carreira de delegado. Em relação às carreiras jurídicas, se você taxar o delegado como carreira jurídica, claro, a gente recebe hoje menos, por exemplo, do que os AGUs, os procuradores de Estado, porque eles têm aí agora a questão dos honorários advocatícios, né, em relação aí a essa alteração do CPC. Também recebemos menos do que juízes e promotores. Aí bem menos, né? Porque, enfim, o pessoal sabe, se os senhores sabem que as carreiras aí, promotor e juiz, hoje pagam muito bem para a questão, basicamente, de autogoverno e auto-administração. Eles que tomam conta aí do dinheiro do órgão deles. Eles têm independência financeira, eles administram tal qual eles querem o valor a eles destinado no orçamento. A Polícia Civil e a Polícia Federal buscam aí essa emancipação do executivo, o que é difícil, porque nenhum governador, nenhum presidente quer ter de perder o poder sobre a polícia investigativa, né? Então você imagina se a Polícia Federal já conseguiu alcançar, inclusive, os altos escalões aí do poder, tendo aí, inclusive, embaixo da asa do executivo, imagina se não tivesse. Tal qual também na Polícia Civil aqui. Então, assim, aqui temos delegacias de ponta, delegacia de combate à corrupção, delegacia de crimes contra a administração pública, que conseguem altos resultados, né? Mas, enfim, estamos embaixo aí da asa do executivo. Mas é tranquilo, tá, gente? Então, assim, não há uma interferência direta do executivo. Eu nunca presenciei nenhuma alteração. A questão mesmo é remuneratória, porque, enfim, a gente vai brigar por aumento, a gente briga com a Polícia Militar, a gente briga com os procuradores de Estado, a gente briga com toda a gama de servidores do executivo. O judiciário não, né? No MP, lá eles têm a independência, então a cúpula lá do tribunal ou a cúpula ali da procuradoria decidem aí, e aí dessa forma é feita a divisão dos valores, não é isso? É isso. Bom, diferença básica aí da carreira de delegado da Polícia Civil para delegado da Polícia Federal. Hoje, eu na segunda classe, eu sei que eu ganho mais do que meu salário é maior do que os colegas aí da Polícia Federal que estão na mesma classe. Porque na Polícia Civil aqui do Estado existem umas verbas aí que auxiliam aí os delegados. Então, assim, por essa razão, a gente consegue um pouco a mais. Também a questão aí da acumulação de comarcas, que na Polícia Federal não tem, mas na Polícia Federal, assim, todos que passaram, poucos foram na mesma época, né? Todos os colegas que passaram na Polícia Civil aqui do Estado e também passaram na Federal, optaram em ir para a Federal. Primeiro que, quando você é vinculado à União, a União nunca vai ter problema de pagamento, porque a União ela é o órgão que tem mais patrimônio aí de toda a República Federativa Brasileira. Então não tem como a União quebrar. Se a União quebrar, porque quebrou tudo, então acabou o Brasil. Vamos fugir lá para os Estados Unidos ou para a África ou enfim para a Austrália, porque deu tudo errado, né? Então estar vinculado à União te garante aí também um futuro melhor, vamos dizer assim. Também a questão da transferência, né? Então, assim, colegas que estão de outro estado e querem voltar para a sua local de origem, a sua terra natal, é muito mais fácil você na PF. Ah, professor, tem como na civil? Tem. Mas o governador tem que autorizar uma cessão para aquele estado, aquele governador tem que aceitar aquela cessão. Então, se for politicamente muito forte, você consegue, mas não é muito difícil, né? Em regra, não consegue. Então, na Polícia Federal, por ser um órgão federal, estão em todas as capitais, enfim, e algumas cidades do interior também maiores, né? Você consegue essa mobilidade melhor, né? Para a questão da estrutura, né? A estrutura da Polícia Federal, com certeza, é melhor do que das polícias civis de maneira geral. Eu vim da PCDF, fui agente da PCDF durante 7 anos, e lá a estrutura da PCDF é uma estrutura muito boa também, tanto de pessoal, tem muita gente, como também de estrutura física e tecnológica. Então, assim,
Lá a perícia ela é referência, o ML também é referência, as delegacias diárias lá tem muita força ainda. Então, por exemplo, no DF, uma delegacia diária tem por volta aí de 40 a 50 servidores, contando delegado, agente, escrivão e os terceirizados, tá? Aqui em Goiás, uma delegacia aqui diária aqui de Goiânia, ela é bem menor de estrutura, tá? Então, assim, são situações diferentes, mas também realidades diferentes, né? Porque a PCDF ela tem um orçamento 4 vezes maior que o orçamento da PCGO. Mas, por exemplo, o delegado aqui do DF, lá do DF ganha menos que hoje um delegado aqui da Polícia Civil do Estado de Goiás. Os agentes não. Os agentes hoje da PCDF ganham um valor a mais do que os agentes aqui da PCGO, tá? Então, assim, são estruturas diferentes, realmente. Questão da promoção. A promoção lá no DF, igual na federal, é automática. Então, em 13 anos na carreira, se você não for punido na corregedoria, você começa como terceira classe, depois 3 anos segunda classe, 5 anos primeira classe, depois especial. Então, em 13 anos, você está no final da carreira. Aqui em Goiás e na maioria dos estados, demanda vaga. Então, de uma classe para a outra, tem que ter vaga, né? Então, assim, por exemplo, fui agora para a segunda classe. Na próxima promoção eu vou para a primeira classe. Então eu vou para a primeira classe com 7 anos de polícia. Isso, 7 anos. Para virar especial vai ser complicado porque especial não tem vaga hoje. Então tem colegas aí, por exemplo, de 2009 que ainda não viraram delegados de classe especial. Então demanda as pessoas, os delegados mais antigos aposentarem para você conseguir subir na classe. E antes da reforma, tem uma reforma agora, mas antes abri 4, 5 vagas só por ano. Então é muito pouco para comportar todo mundo. Então, assim, também essa é uma das diferenças clássicas aí em relação ao cargo de delegado de polícia. Tranquilo? Minha vida nos estudos, basicamente, eu foquei para a polícia, então eu passei no concurso anterior para a Radiobras, que eu tinha 20 anos de idade, sou de Brasília, né? Então, assim, a terra do concurso. Então, logo de pequeno ali, nem tinha nem formado na faculdade, já estava estudando para concurso. Passei no concurso menor, para mim na época foi ótimo, porque, enfim, não tinha nada, né? Estava lascado, acabado de formar no ensino médio. E aí entrei na faculdade de Direito. E logo de cara eu sabia que estudava polícia, então, assim, sempre já pensei em estudar na carreira policial. Fui aprovado na PMDF como praça, em terceiro colocado. Fui aprovado para agente de polícia. Né? Passei aqui para oficial aqui em Goiás, um concurso 2012, 2013. A prova foi anulada. Passei para delegado aqui em 2014 também. A prova foi anulada, foi refeita. Eu passei novamente para a segunda fase. E aí eu aprendi que não basta você estar para a primeira fase, você tem que se preparar para a segunda fase. Então aqui na segunda fase foi uma prova muito difícil. E aqui em Goiás tem essa pecha aí, não sei por que, de fazer segunda fase bem difícil. E aqui foi a prova bem difícil, essa prova de 2014. E aí reprovei na matéria que eu tenho mais afinidade, que é qual? Logicamente, penal e processo penal, tá? E aí, enfim, fiquei muito frustrado na época, mas também está acabado de formar na faculdade, então também não fiquei tão chateado assim. Tive outras reprovações, Polícia Federal, também nessa mesma época. Foi assim uma surpresa, porque eu passei na objetiva com base nos recursos, também a nota subiu muito com as anulações, e minha peça foi corrigida, mas eu não tinha estudado fazer peça, então não tinha feito nenhuma peça para a PF. No dia da PF, quem estuda para concurso sabe que na PF, de manhã a prova objetiva, no mesmo dia você faz a prova à tarde. Então, você não tem tempo para preparar, então você tem que preparar para as duas na mesma toada. Então, reprovei na segunda fase da PF. Também reprovei Santa Catarina, fui aprovado no Paraná, mas por uma questão lá de título, lá que eu trabalhei muito por conta de título, e aí eu não tinha nada, porque era novinho, né? Não tinha nenhuma pós-graduação. Então caiu minha nota também, fiquei em 200 e pouco. E aí eu falei, Deus, eu vou passar em nada? Aí passei para a agente da PCDF, graças a Deus. Assumi lá e tal. E aí teve o concurso de delegado 2016. Era o concurso que eu queria passar, porque, enfim, era minha casa, né? Já era agente da PCDF, enfim, queria ficar em Brasília. E aí veio uma prova muito difícil, uma prova muito complicada, inclusive foi a última prova da Funiverso, depois da Funiverso foi extinta, tá?
e tem alguns problemas lá, umas questões elaboradas de maneira meio tendenciosa, inclusive essa questão foi anulada, e aí também não consegui passar. Não só eu, como outros colegas também. Alguns colegas que estavam já junto, né? Já tinha uma turma de agente que estudava junto. Alguns foram aprovados e outros não foram. Um colega meu até brinco com ele, que hoje ele é delegado da Federal, o 0,1 ele não passou. No meu caso foi 0,7. Mas e aí, me matei? Não, a vida é assim mesmo, pessoal. Então, assim, foi uma pancada para mim, porque é um concurso que eu queria muito, né? Mas novamente tinha reprovado na segunda fase. E as minhas aprovações da primeira fase sempre eram boas. Então, assim, sempre metia no mínimo entre os 50 primeiros. No DF eu fiquei em 30 e pouco, eu acho, na objetiva. E aí na discursiva eu reprovei por a pontuação mínima. E continuei, né? E eu falei, não, pelo amor de Deus, só sei fazer marcar bolinha, não sei escrever. Fui fazer o quê? Treinar a escrita. Lógico, né, pessoal? Se eu estou reprovando na prova discursiva, como é que o cara não percebe que deveria estar estudando logo para discursiva? Não fazia texto com caneta, minha letra é muito feia. Então, eu tinha dificuldade da escrita, até hoje tenho, né? Vocês viram a minha aula ali, né? Tenho dificuldade na escrita manual. Não gosto de escrever. Minha letra é muito feia. Então eu tinha essa dificuldade natural. E aí eu não queria combater essa dificuldade. Deveria ter feito isso antes. Fui combater essa dificuldade. Fiz uma pós voltada para carreiras jurídicas, que era só discursivo. E aí peguei o timing, peguei a forma de escrever, peguei toda a manha, graças a Deus, aqui na PCGO. Quando abriu o concurso, foi anulado. Depois, quando reabriu, vim fazer a prova novamente. E aí consegui a segunda colocação na prova objetiva, só que aqui zerava para a segunda fase. Então, novamente, falei, meu Deus do céu, não é possível eu reprovar novamente nesse concurso. E aí tive uma conversa séria com Deus, falei, não, Deus, agora é para mim, né? E aí me dediquei para a segunda fase, graças a Deus, e aí passei em 14º na PPOI, depois teve as reprovações e fiquei depois no final do concurso em 9º colocado. Beleza? Então só contou aí a nota da discursiva. Até brinco com um amigo meu, que foi o primeiro colocado, o Freitas, tivesse somado a nota da objetiva com a discursiva, ter ficado em primeiro. Ele falou que não, porque ele ganhou 20 pontos a mais do que eu na discursiva, e mesmo a pontuação a mais que eu tive na objetiva não ia alcançar ele. Tá bom, então vai ficar em segundo colocado. Vamos brincar assim. Mas a gente faz, fiquei em nono colocado. Enfim, professor, mas muda alguma coisa? Lógico que muda, gente. Claro, vocês buscam aprovações, vocês não querem só as cabeças, né? Mas ficar na frente do concurso é bom, porque, por exemplo, você escolhe lotação, então o critério de escolha de lotação é a classificação do concurso. Hoje eu sou o mais antigo da minha turma, então assim, se porventura lá na frente for brincar por promoção por antiguidade, eu sou o mais antigo da minha turma. Da minha turma que eu digo assim, os 100 aprovados, né? Porque o critério é antiguidade, então é o tempo na classe, então foram 20 nomeados, depois mais 20, 20, 20, até nomear todos. Os 20 são os mais antigos, então assim, estou na turma dos 20 primeiros, né? E caso tenha um empate por antiguidade, né? Porque quem foi nomeado junto, lógico, tem a mesma antiguidade, então leve em consideração a classificação no concurso. Então, por exemplo, o Freitas, que é o primeiro colocado, ele é o mais antigo da minha turma de antigo. Então, assim, da turma de antiguidade que eu tenho hoje, ele vai ser o mais antigo, por exemplo. Então, assim, é importante, claro, você pegar a classificação boa. Ainda mais na federal. Porque na federal, né, só que na federal não é só a nota, né, lá também conta também a nota da ANP, da Academia Nacional de Polícia, que é uma academia ralada, né, você tem que se preparar fisicamente. Então, não adianta nada você ser bem objetivo, é bem na discursiva e reprovar no TAF. E no TAF da PF tem natação. Se você não nada nada, para que você está estudando para a PF? Né? Vá fazer natação. E não adianta nada, gente, porque é um TAF puxado da PF. Inclusive, não só o TAF, como também há um TAF também lá durante a Academia Nacional de Polícia. E você tem que passar nesse TAF também. Então, assim, tem que estar minimamente com a condição física aí saudável, né? E tem que saber nadar. Isso aí é claro. Eu não sei por quê, né? Porque, vamos falar a verdade, que dia que o delegado vai precisar usar natação? Ah, a pessoa vai fazer a operação lá não sei aonde. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, é muito raro você querer isso. Mas, enfim, a PF exige. Quem sou eu para dizer que não? Então, vocês têm que estudar aí, desculpa, se preparar fisicamente para o concurso da PF. Então, tá puxado. Por exemplo, aqui em Goiás, foi só uma corridinha e teve gente que não reprovou. Alguns colegas aí, inclusive, estão na ativa e conseguiram
liminares para refazer a UTAF, mas enfim, aqui foi bem mais tranquilo, foi só uma corridinha de 12 minutos, tá? Tem lugar, por exemplo, no Paraná, que eles cobram salto em distância, salto em altura, corrida rápida, então assim, cada polícia é um caso. Tal qual também a questão da prática jurídica e da prova oral. Algumas polícias exigem prática jurídica, outras as polícias não exigem. Algumas polícias têm prova oral, outras polícias não têm. A prova da PF, com certeza, é a mais completa. Ah, porque eles são melhores, pode ser que eles são mais enjoados, né? Vamos falar assim. O pessoal tem grandes amigos na PF, tá? Amigos meus, inclusive, de longa data. Tem o pessoal brincando. Mas eles são meio enjoados mesmo, né? Vamos falar a verdade. Então, lá sim, a prova objetiva é a prova normal, a objetiva discursiva é tranquilo, mas o TAF deles é puxado. A Academia Nacional de Polícia, se não me engano, são 6 meses e tem parte que é internado lá dentro, né? Você não pode sair, não entra celular, tem TAF lá dentro, tem prova oral. Então, assim, é a prova mais completa, vamos dizer assim. Aqui em Goiás não tem prova oral, por exemplo. E o TAF é bem meia boca, né? O TAF é bem tranquilo de passar. Você não passa se tiver sem uma perna, ou tiver muito aí acima do peso, ou não se preparou nada. Porque de fato é fácil passar. Tranquilo? Beleza? E é isso. Teve essa reprovação, a prova da PCDF 2016. Eu fiquei muito puto, vamos falar a verdade. Fui fazer essa pós, inclusive parei de estudar para concurso, 2 anos, dei uma parada. Falei, não, vamos deixar quieto. E aí consegui aprovação aqui em Goiás. Professor, você nunca mais vai estudar para outra carreira? Nunca diga nunca, né, gente? Mas, de fato, eu me identifico demais com a carreira. Então, assim, eu gosto de investigar, minha vocação, gosto demais. Gosto da polícia demais, da polícia civil, gosto demais, tá? Então, assim, eu sou defensor. Até às vezes, eu crio algumas inimizades aí com colegas que vão falar mal da polícia. E falo, cara, você tá falando da polícia, tipo assim, né? O que você fez, né? Tipo assim, sabe? O cara vira servidor, passa na polícia e não vira polícia, fica só como servidor público. Na polícia tem as dificuldades, lógico, mas é muito dinâmico, né? Então, assim, você não tem rotina, cada dia é um dia. E assim, professor, mas eu não quero trabalhar na delegacia com crimes violentos. A polícia é o mundo, né? Então, assim, tem delegacias, por exemplo, da DEAN, que mexe com violência doméstica, que é mais tranquilo, DPCA, crime contra a criança, existe crime contra o idoso, delegacia de trânsito, inteligência, por exemplo, delegacia de crimes tributários, delegacia de combate à corrupção. Então, assim, são delegacias em que não tem uma investigação de crime violento, tá? Então, assim, são clientes, vamos dizer assim, mais tranquilos, sensíveis de outra maneira, né? Então, se você lidar com um político, por exemplo, investigar um político, é muito diferente de você lidar com um homicida, por exemplo, com um traficante. São clientes diferentes, tratamentos também diferentes. Ah, você está sendo seletivo, não é seletividade, é forma de investigar. Então, assim, um crime violento, ele tem uma forma de se investigar, que é bem diferente de um crime de corrupção, por exemplo, que tem muita análise documental, muita prova documental, enfim. São situações diferentes, tá? E aí cabe tudo na polícia. Então, assim, você pode, eu tenho vocação para tal área. Se você trabalhar bem, sempre vai ter vaga para você na polícia. Sempre, tá? Sempre. Se for pelo menos uma pessoa minimamente agradável, né? For uma pessoa também muito antipática, mesmo assim, você vai ter alguém para você trabalhar, porque a polícia valoriza quem trabalha. Porque justamente tem pessoas que a polícia não quer servidor público aqui, a gente não quer um servidor público padrão, né? Faço meu horáriozinho ali e vou embora, tô nem aí pra nada. Não! Na polícia a gente quer policiais. Então, assim, entenda que quando entrar aqui, e vão entrar, né, se Deus quiser, vocês vão ter que vestir realmente a camisa e abraçar a causa, tá? Se você for certinho, eu quero só se for assim, assim, assado, tal qual tá lá na doutrina do Renato Brasileiro. Assim, vocês vão se frustrar, né? Então nem queira carreira, já adianto logo. Assim, o tempo, você não volta para trás, né? O tempo, ele o tempo perdido você não consegue recuperar. Então, assim, já vi alguns colegas meus aí passaram aqui para a polícia, e aí, vou dar um exemplo assim, que é até muito amigo meu, não vou citar nomes, mas ele depois largou para ser técnico judiciário nível médio. Por quê? Porque não se identificou aqui. Então, assim, perdeu um tempo na vida dele aqui na polícia, sabe? Então, assim, preferia trabalhar no tribunal
que é outra forma de trabalhar, né? É o horário certinho, né? Lá você não é chefe, lá você, como servidor, você apenas cumpre ordens ali, né? Então, assim, claro, a responsabilidade é muito menor, com certeza, do que trabalhar na polícia, como delegado, ainda mais ainda, porque como chefe, você tem outra visão, né? Então, eu tinha uma visão como agente, eu tenho uma visão como delegado. Claro, gerir pessoas não é fácil, gerir patrimônio, gerir investigação. Então, assim, são coisas que você tem que ter habilidade para conseguir lidar, tá? Então, assim, venham com essa cabeça, tá? A polícia não é um lugar tranquilo de se trabalhar, mas tem, claro, delegacias inúmeras aí para você atuar de maneira tranquila. Beleza, pessoal? Pessoal, é o seguinte, estou disponível aí no Instagram, tá? Meu Instagram é fechado. Professor, mas por que seu Instagram não é aberto? Mas tem muita gente lá adicionada. Porque eu já lido algum tempo já com crimes violentos, né, pessoal? Então, assim, eu faço uma análise aí para quem vai entrar com um amigo aí no meu Instagram. Então, eu tenho filho pequeno, enfim, tenho família. Então, assim, eu faço o máximo para fazer esse papel de proteção, claro. Então, assim, se for aluno meu, só vá lá e informa que é aluno, eu vou aceitar de maneira tranquilamente. Cara, eu faço uma investigaçãozinha ali na sua vida, né? Já vi um fake lá, muito cara de pau, falando, isso aqui é fake, então não vou adicionar. Mas, se for aluno, eu aceito sem problema nenhum. Inclusive, estou aberto mesmo, tá? A pessoa, rapaz, me chama lá no direct, tá? Me chama no direct, tive uma dúvida na sua aula, me ajuda? Tranquilamente, beleza? Pessoal, abraço, fique com Deus, aproveitem aí a apostila, qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza? Um abraço, fique com Deus, e até a próxima.